À medida que o cara se civiliza, o cara vai fazendo cada vez menos aqueles troços que ele quer, que os outros querem que ele faça. É muito melhor você se divertir, beber cerveja, discutir, bater um papo, do que você estar matando os outros armado até os dentes, queimando, deslaçando. Quer dizer, essa ideologia de peão não é compatível com quem quer ser feliz. E nós temos que ousar praticar a felicidade, libertar as pessoas. Libertar as pessoas. Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 142 e conversamos com Wilson do Nascimento Barbosa sobre o conceito de ginga. Este conceito foi desenvolvido por Wilson durante a década de 90 em ensaios como Ginga e Cosmovisão e Ginga, o Elo Perdido. Ambos fazem parte do livro Atrás do Muro da Noite, Dinâmica das Culturas Afro-Brasileiras, que conta também com ensaios de Joel Rufino dos Santos. Na próxima semana a gente vai ter o último episódio do ano, uma conversa também com o professor Wilson, mas dessa vez falando sobre a ditadura, que é a nossa tradição de trazer esse tema todo final de ano. Você pode encontrar os episódios do podcast, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter, Facebook e Instagram. No nosso canal no YouTube, estamos colocando alguns cortes de episódios e em breve deve rolar uma série especial. Assine e acompanhe também nosso trabalho no YouTube. Se quiser falar com a gente, nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Se gostar do episódio, curta, compartilhe, faça comentários e ajude a divulgar o podcast. Somos um podcast independente e precisamos da sua ajuda para furar a barreira dos algoritmos e chegar a mais gente. Se puder, participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Ajude a gente a desafinar e desafiar o coro dos contentes. Wilson do Nascimento Barbosa participou do episódio 121, junto com Maurício Mendes Pereira, numa conversa sobre Joel Rufino dos Santos. Professor titular, aposentado, de História Econômica do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, Wilson do Nascimento Barbosa é uma das referências fundamentais para se pensar o lugar do negro na sociedade brasileira. A entrevista a seguir foi gravada no dia 26 de outubro de 2021. Vamos então para a nossa conversa com Wilson do Nascimento Barbosa sobre ginga. Vou começar, professor, vou começar igual o filósofo faz. Vou perguntar para o senhor agora o que é ginga. A gente vai conversando, a conversa toda vai girando. Primeiro, eu acho estranho o seu interesse na ginga. Por que você acha estranho? Não, porque a ginga é algo mais ou menos óbvio, né? Bom, a ginga é aquelas duas definições que eu dou lá no começo do paper, né? Uma da Martini, aquele professor de capoeira, e a outra, não me lembro mais quem é, mas é uma talvez do dicionário do Aurélio, uma coisa assim. Isso. E o sentido que eu dou à ginga é um pouco mais amplo do que isso. A ginga é uma espécie de filosofia natural do homem quase natural. O que eu quero dizer com isso? É a maneira da pessoa encarar a vida numa comunidade onde ainda não existe o indivíduo. Se nós formos assim para a Grécia no quarto século, nós temos alguns indivíduos, mas não temos uma sociedade formada por indivíduos. Então, quanto mais a gente vai nesse passado histórico, mais a gente verifica que o indivíduo é um fenômeno que, na antiguidade, ele aparece aqui e ali. Principalmente os dominadores formam indivíduos. Mas o conjunto da sociedade não se percebe como formada por indivíduos. Por que a gente sabe disso? Porque a pessoa ela cumpre uma formalidade social determinada pelas regras da sociedade. Ela não se percebe fora daquelas regras. Então, quando eu digo ginga, eu quero dizer aquela maneira de ser em que as pessoas todas participam da mesma culturalidade. E essa culturalidade, quando mais atrás a gente vai,
mais ela se revela para os padrões do século XVIII ou XIX como irracional e como, portanto, irrazão, portanto, uma vida à beira da natureza. Né? Porque com a sociedade muito pobre, muito sem tecnologia, com uma tecnologia muito primitiva e tudo isso, ela tem um equilíbrio, mas é o equilíbrio que ela estabelece com a natureza. As pessoas dessa sociedade, elas se julgam parte da natureza. Eu tenho alguns dos meus textos, naquele livro Caminho do Negro no Brasil, também naquele texto que eu falo sobre o Ganga. Ali eu coloco várias dessas questões que estão associadas com a ideia da ginga. Porque eu acho que as sociedades primeiras, as mais antigas e primitivas, né? Primitivo porque veio primeiro, justamente. Não é porque ela seja mais boa do que a gente. Essas sociedades primeiras, elas gingavam, quer dizer, elas tinham uma cultura que era elaborada coletivamente por todo o grupo no momento em que eles viviam e tinham um comportamento mágico no meio ambiente. A relação mágica é uma relação irracional, é uma relação que não corresponde, pelo menos, à razão histórica. É um fenômeno, para nós, criados até recentemente, eu diria que é do século do Renascimento para cá. Né? E o homem medieval, ele vivia um pouco nesse mundo meio mágico. O homem antigo vivia mais ainda. Então, isso é um fenômeno muito recente, a sociedade que pretende a racionalidade. Né? Ela deu com os burros na água porque ela tem um sistema privatista, que é a sociedade do capital, o capitalismo, e a proposta dela é de libertar o indivíduo. Né? Você vê lá os filósofos do século XVIII, Hegel à frente, ele considera o indivíduo uma espécie de aberração. É um monstro, um cara que vai quebrar o brinquedo que deram para ele. E realmente o indivíduo no século XIX e XX não foi bem sucedido como se pretendia que fosse. Como diziam os filósofos iluministas, Kant, Rousseau, etc., eles pretendiam que o homem estava se libertando, né? Diderot, o homem estava se libertando das trevas e do passado. Mas os instrumentos que foram dados ao homem para libertar-se, ele criou novos laços de escravização. Quer dizer, as determinações do século XIX são muito mais pesadas que as do século XVIII. Só que são criadas pelos próprios indivíduos que estão no século XIX. Ao homem criar uma liberdade para si, que a primeira liberdade apropriada é pequeno-burguesa, e logo em seguida é a burguesa, com a Revolução, primeiro a Revolução Inglesa, depois a Revolução Francesa, ele pega essa liberdade para escravizar os outros homens. E ao escravizar os outros homens no processo de produção, ele escraviza a si próprio. Então, as determinações de 1850 talvez sejam maiores até que as de 1750. Mas as de 2000 a C, possivelmente, eram menos determinações, porque o homem estava mais desamparado, ele dependia mais da natureza, ele é mais natural do que homem, propriamente dito, no sentido moderno. Homem, ser histórico. Não, mas eu acho que a coisa ganha um maior interesse da forma como o senhor articula a ginga como uma espécie, eu não vou dizer que é uma metafísica da ginga, mas poderia ser também, entre o movimento negro, que o senhor chama de Valande, e o movimento negro Xilungo, né? O senhor pega essas duas palavras africanas e diferencia esses dois movimentos, e coloca a ginga no meio disso. Eu queria que o senhor explicasse o que seriam esses dois movimentos. Não, isso é uma provocação, porque, do ponto de vista marxista, mesmo esse indivíduo da sociedade capitalista, ele não vive fora de determinações outras que não as que ele cria. Ele já ao nascer, ele já é educado com uma série de determinações que dão a ele um lugar como ser produtivo no processo de produção do capital. Além disso, ele enrola os cadastros do tênis com que ele anda e cria mais determinações para ele. Então, ele malbarata sartreanamente a liberdade dele. Ele tem uma dificuldade de exercer a liberdade. E a sociedade do capital é a sociedade da indiferença.
Quer dizer, o capital, ele é indiferente a quem ele explora, ele é indiferente a quem compra. Não interessa para ele ser o chefe de uma tribo, que o cara tem dinheiro para comprar, compra. Se o cara é preto, tem dinheiro para comprar, compra. Se o cara é branco do olho azul, tem dinheiro para comprar, compra. O capital, ele quer indiferença. Indiferença ao produzir a mercadoria, indiferença ao vender a mercadoria, indiferença ao contratar a mão de obra, indiferença ao despedir a mão de obra. Então, o capital, ele é tudo, menos o defensor da liberdade individual, que ele aparentemente é. Né? Ele só ficou com o discurso liberal da Revolução Francesa. A Revolução Francesa tem 3 divisas lá: liberdade, igualdade e fraternidade. A fraternidade ele abandona, a igualdade ele abandona. Ele fica só com a liberdade. Então ele quer que o indivíduo, pela liberdade, escravize a si próprio. Ele joga esse monte de... É como se a gente fosse jogado numa sala cheia de pequenos fios, teias. Ao andar na sala, a gente se enrola naquilo tudo. 15 horas depois, o cara que jogou a gente lá, ele vem, a gente está tudo preso no chão. Consegue dar um passo. Essa é a relação capitalista. Você cai dentro daquele inferno e não sai mais. Então, o que é a provocação? A provocação é que quando nós tecemos essas coisas todas, nós tecemos aquilo que o materialismo histórico chama de ideologia social e de ideologia política. A ideologia política são as ideias que nós produzimos com mais clareza e que correspondem ao nosso ponto de vista de classe. A experiência da psicologia da nossa classe nos passa uma percepção das relações sociais, dessas amarras objetivas, do espaço de liberdade que realmente se tem, em que você vai conseguir fazer alguma coisa independentemente dos outros. E isso se projeta como ideologia pura, como ideologia política na cabeça dos membros daquela classe. Nós sabemos que a ideologia dominante é da classe dominante. Então, a ideologia política dominante numa época histórica é da classe dominante. Não quer dizer que nas classes dominadas não existam germes de ideologia política. Então, qual é o problema do negro no Brasil, por exemplo, se você observar? Ele tem a ideologia social da classe dominante, que são as velhas ideias que a classe dominante usou no passado para administrar a sociedade. Dentro da regra do materialismo histórico, isso constitui um rebanhamento que é a ideologia social. É a maneira como pessoas se comportam. Eu vou na faculdade vestindo um determinado tipo de roupa, que denuncia qual é a minha classe, eu falo de uma determinada maneira, que denuncia qual é a minha classe, eu acredito num conjunto de ideias que não são minhas, mas são da que a classe dominante quer que eu tenha e apresente para poder ser civilizado, entre aspas. Então, essa ideologia social, ela oculta e prejudica a minha ideologia política, o que é a minha verdadeira ideologia, que ou deveria ser o modo de pensar da minha classe, o que é o subproduto da minha psicologia social de classe. Toda classe tem uma psicologia própria. Né? Quando eu digo assim para você, todo patrão é vagabundo, eu estou expressando um traço da psicologia social do trabalhador. Nenhum trabalhador deixa de acreditar que todo patrão é vagabundo. Embora ele não diga isso. Mas ele disse para o filho dele, ele disse para o colega de trabalho, olha lá, o vagabundo já vai sentar na salinha dele e fingir que está trabalhando. Agora, o que ele pode dizer é, nós apoiamos as classes produtivas no desenvolvimento da nossa fábrica. Essa é a ideologia social, é aquilo que a classe dominante ensina a ele que ele tem que dizer. Agora, o que acontece com o negro? O negro é um setor das forças sociais em presença. Ele tem que desenvolver a sua própria psicologia social que decorre das suas experiências específicas. O negro sofre coisas da prática social dele que outros setores não negros não sofrem. Então, ele tem a sua própria psicologia social. Os negros, entre si, pensam e falam diferente do que eles falam dentro da própria classe a que eles pertencem. Porque eles têm que viver enquanto a experiência deles. Ora, essa psicologia social tem que projetar uma ideologia política que corresponda a elas. Quando eu digo assim, o negro deve se voltar para suas experiências das sociedades anteriores, ele deve levar em consideração a sociedade de aldeia de que ele veio, ele tem que reconhecer que ele foi arrancado de um mundo onde ele vivia ainda muitas vezes sem ser um indivíduo,
sem ser um indivíduo, sem pertencer a uma classe, como membro de uma tribo ou de uma família. Portanto, ele não era um indivíduo, ele era um ser social, o negro, daquela aldeia. Ele tem que voltar àqueles valores e recriar esses valores conscientemente na sociedade do capital. Porque esses valores o libertarão da ideologia política do capital. Esses valores o podem libertar da ideologia social do capital. Por isso que eu digo que o negro ele deve jogar capoeira, ele deve ir ao terreiro, ele deve pegar os restos da sua sociedade que ainda existem e estão por aí e desenvolver esses restos que o ajudam a ser ele próprio. Não de acordo com a classe dominante, mas de acordo com o eu dele mesmo. Ele vai desenvolver um indivíduo que vem do ego coletivo que o engendrou na África. Né? O indígena tem a mesma situação. Eles, de uma certa maneira, deram a volta do pepino quando eles inventaram as religiões afro-brasileiras, que é a mistura das religiões dos indígenas com os africanos. E muitas vezes nem existe lá na África aquela religião, mas existe aqui, que é um subproduto da experiência deles aqui. Essas religiões, elas têm força, mas a máquina de dominação da ideologia política da burguesia e da ideologia social da burguesia procura tirá-los da sua própria compreensão de mundo e levá-los para outra. Amarra a cordinha neles e leva eles para a igreja pentecostal. Amarra a cordinha neles, leva para a igreja católica. Porque ele sabe que se destruir aqueles restos, aqueles pedaços de cultura própria que o negro tem, destruirá o negro de todo. Ele nunca mais vai pensar como ser independente. Até a cor dele vai deixar de ser para ele uma coisa. Esse processo é uma luta objetiva que se dá na sociedade. Então, quando eu falo de Njinga, eu estou provocando. Eu estou chamando a pessoa para pensar, olha, você vem de uma sociedade montada na irrazão, uma sociedade em que a sua alma é coletiva. Por que você vai aceitar ser católico, ou ser cristão, ou ser isso, ou ser aquilo, se você não é nada disso? Seu avô não era nada disso. Por que você quer ser bobo agora? Por que você quer ser mais produtivo do ponto de vista do capital? Por que não ir para a praça pública? Por que não jogar capoeira? Joga capoeira, cara. Se você não puder fazer nada, você passar 8 horas por dia jogando capoeira, você ferrou eles. Como é que eles vão explorar você? 8 horas por dia jogando capoeira é muito, pessoal. Mas eu vou te perguntar. Fica forte, pelo menos, né? E tem muito jeito de jogar capoeira. A gente pode jogar uma capoeira mais de leve também. Mas, né? A capoeira original, a chamada capoeira dura, capoeira angola, capoeira angolinha, elas eram jogadas por trabalhadores das docas e naquela época no navio não encostava, não, cara. O navio ficava lá fora, você pegava o saco, botava no barco, remava e ia até lá, subia o saco e arrumava lá dentro e vinha buscar mais. Esses trabalhadores, quando não estavam carregando peso, estavam jogando capoeira. Então, o corpo deles era uma mola. Sim. Eles estavam completamente dissociados daquele mundo de indivíduo. Ele não era indivíduo. Ele era um eu coletivo na roda. O senhor fala de um processo de alienação, e aí, olha só, o interesse todo é muito interessante como há uma releitura de Hegel nesse contexto. O senhor faz essa releitura, o senhor pega o Hegel e torce ele todinho também. Né? Claro, então, uso a dialética dele para o que me serve. Claro, então, quando o senhor fala da alienação... Daí o estranhamento de que a gente não deve usar a filosofia racional. Claro que a gente deve. Sim, sim. Então, olha só, se eu falo, por exemplo... Até o Muniz Sodré lá no Pepe, cito o Gilberto Gil, cito o João Rubino, eu estou dialogando com eles. Sim. E o que eu estou propondo é um caminho, né? A ginga, que eu chamo de ginga, é um caminho do negro se tornar negro, culturalmente falando. Não, eu não sei se você ouviu esse texto do Achille Mbembe, Crítica da Razão Negra, eu acho que tem uma coisa parecida na sua ginga, que é a necessidade de se autoafirmar e de como você tem que dobrar essa autoafirmação. Porque não basta ser um indivíduo negro. É uma aposta. Sim. E aí, sim. E aí o senhor fala dessas perdas... É você controlar a praça pública. Assumir a praça pública. Você conhece a tese do Bakhtin?
cultura de massa, cultura popular na Idade Média. Isso. Exatamente. Isso. O Bakhtin, ele faz uma análise do Rabelais, que era um padre que fazia folhetos que vendia nas feiras do século XVI. E o Rabelais está justamente nessa, cara, de não deixar a cultura do povo morrer, a cultura do camponês morrer. E a cultura burguesa na França, ela nasce da cultura do camponês. Porque os caras que faziam os folhetos com Rabelais e penduravam naqueles fios de barbante e vendiam nas feiras, que é igual o nosso volante do nordestino aí, da feira, né? O cara que fazia aquilo, ali que surgiu a Pleiade, quer dizer, os escritores da burguesia. E eles tiraram do Rabelais o que puderam e depois jogaram o Rabelais para fora do mundo deles. Porque toda obra de arte é criada pelo povo, né? Então, a grande provocação é essa. O povo cria a obra de arte. A burguesia se apropria da obra de arte do povo, através do artesão que faz a obra de arte individualizada para ele. Ele é o indivíduo nascente, não é o povo que é o indivíduo nascente. O povo é a maioria. O povo é de onde ele veio. Então, é importante a gente perceber isso. Eu vou te perguntar como foi. Eu vou perguntar essa pergunta mais biográfica. Porque no texto o senhor fala que no terreiro da sua avó e a Lorixá da Issa, o senhor encontrava sempre o João da Baiana e Heitor dos Prazeres. Então, falar de intelectualidade negra já estava ali, né? Mas o senhor passou pela academia, né? E como é que foi esse processo? Houve essa alienação, essa contra-alienação? Como é que foi isso para você? Veja, filho, o negro ele tem uma intelectualidade Sim. social. Aquilo que a gente fala, ele é porta-voz da classe e tal, aquela discussão gramsciana toda. É claro que se você for num terreiro de Umbanda ou num terreiro de Candomblé, todas aquelas pessoas que estão ali dirigindo a terreiro são intelectuais e fazem um trabalho extraordinário, mantém a casa daquela viva, funcionando e dá assistência espiritual às pessoas que vão lá, conselhos, arrumar a vida daquelas pessoas. Então, isso não é brincadeira, são super intelectuais. É mais intelectual do que o cara que está na universidade dando curso. Porque às vezes o cara não arruma a cabeça de ninguém e o cara lá no terreiro arruma. Então, esse intelectual já existe. O que eu estou dizendo é que o negro que não está lá no terreiro, ele deve assumir como indivíduo a condição de intelectual da sua sociedade, que é o coletivo dos negros. Ele tem que pensar, falar em nome desse coletivo, escrever. Quer dizer, eu estou me justificando a mim mesmo. Ó. Vou escrever sobre isso porque eu sou negro. Se eu fosse branco, eu não ia escrever sobre isso, ia escrever sobre outra coisa. Então, você pergunta, mas como é esse problema, a alienação? A alienação, claro, todos nós sofremos a alienação, porque todos nós estamos na sociedade do capital. Nós somos objetos do capital. Quanto mais indivíduos nós somos, mais objetos do capital nós somos. Mesmo eu, quando estou escrevendo esse paper A Ginga, eu sou um boneco do capital. Eu consegui roubar alguns minutos para escrever aquele texto. Eu tive um lampejo de consciência e escrevi o texto. E o resto do dia eu vou trabalhar dando aula e ser pago como qualquer proletário. Poderia estar trabalhando com enxada na mão, estou trabalhando com um livro na mão. É a mesma coisa. Agora, o fato de nós sermos alienados não quer dizer que nós não possamos ter iluminações, lampejos de percepção e entender racionalmente a situação do nosso grupo, da nossa etnia, da nossa classe e trabalhar para esse povo. Né? É a mesma coisa lá do Joel Rufino. Ele é um intelectual, ele dá um curso dele na faculdade, ele é escritor, escreve romance, literatura, e também escreve sobre a vida dele enquanto negro. E faz proposições para o coletivo dos negros. Né? Então, é isso que é. Mas esse é um ponto que o senhor colocou de semelhança com o Joel Rufino, que o Joel Rufino, o último livro dele, sobre époras do social, em que ele falava como pode o intelectual trabalhar para o povo. E aí você tem uma dobradura aí de você ocupar esses espaços acadêmicos, mas não deixar Heitor de Prazeres de lado como seu guia intelectual também, não deixar sua avó... Se você tiver a percepção da sua condição, você não Sim. deixa, porque você vem deles.
Eles é que te educaram, na é verdade. Eu, é claro, eu fui educado também pela minha professora primária, que era branca, pela minha professora na universidade, que era branca, pelo meu outro professor, que era branco, Darcy Ribeiro, por exemplo, etc. Mas isso não quer dizer que eu não fui educado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos pais de santos que eu conheci na minha infância, pela minha avó, que era mãe de santo, pela outra minha avó, que não era mãe de santo. Claro que eu fui educado por eles. Então, como é que eu vou virar as costas para ele e vou só ficar lendo o Hegel? Não, eu leio o Hegel para entendê-los e para recolocá-los na vida. E o senhor fala da perda do saber corporal? É a perda do saber corporal, cara, é a perda da ginga. A perda da fala, da própria linguagem, e a perda do eu. Exatamente. Esse caminho todo Porque aí a gente emerge com um eu branco. Nós somos negros. Estamos na massa negra. Viemos trazidos como escravos na massa negra. Ninguém se preocupou com a nossa individualidade. Nós pegamos restos da nossa cultura e nos construímos. Temos acesso à cultura da burguesia e emergimos como eu branco. Quer dizer, emergimos como outro. Ora, até seria bom emergir como outro, mas no caso que a gente estivesse destruindo a sociedade do individualismo. É diferente você deixar que o outro se projete para você adaptar-se a ele, reconhecer o outro como um ser legítimo na vida social, e é diferente o eu da burguesia, que eu projeto o meu eu no eu do outro, e só vejo no outro o que eu acho que deve existir nele, e o outro deve servir para mim. Se ele não serve para mim, eu tenho que destruí-lo. Agora, nós emergimos como eu branco, quer dizer, eu quero destruir o outro. Inclusive, é comum um negro que mata um negro, ele está pensando como branco. Você viu o cara da polícia militar que atira no menino negro na porta do barraco? Ele está pensando como branco. Ele acha que a sociedade branca vai dar uma medalha para ele. Quer dizer, o eu dele, o ego dele, não é negro, é branco. Ele está entendendo como branco. Nesse sentido aí, quando você faz a dialética de falar, olha, a cultura burguesa não é a base da cultura brasileira. A cultura burguesa, ela é uma antítese, é uma negação da cultura. É um verniz que passa por cima, a máquina do Estado passa por cima, porque só tem índio e preto aqui, cara. São 70% da população. E isso depois deles passarem 400 anos despejando branco aqui. Eles só são 30%. É claro que não tem nada contra eles. Até temos um parentesco com eles também. Por exemplo, do ponto de... É uma coisa que até eu sempre tive dificuldade de explicar, é porque quando eu às vezes estava fazendo uma palestra, explicando, etc., sempre tinha aquele negro ou aquela negra na plateia que dizia: professor, a sua esposa, ela é o quê? Ela é negra ou é branca? Eu digo, de acordo com os critérios etnográficos brasileiros, ela é branca. Ah, mas o senhor não achou uma negra para casar? Eu realmente não achei uma negra para casar. Porque nos ambientes que eu vivia, não tinha quase negra. Aliás, eu tive até uma colega negra, muito bonita, que um dia eu cheguei para ela e disse assim: fulana, vamos ao cinema ver um filme? Ela olhou para mim assim, de cima e embaixo. Eu sempre gostei dela, ela já morreu, coitada, uma pessoa maravilhosa. Eu disse: você não se enxerga, não? Me botou no meu lugar. Eu digo: não, desculpe, eu não estou propondo namoro com você, eu só convidei você para ir ao cinema, isso aí de fininho ali. Então, as pessoas não entendem isso, que você vai viver com as pessoas que você vive. É o mesmo caso do branco na favela. Ele vive com o preto que está ali, porque ele só tem o preto para viver. O outro branco lá da Zona Sul, ou do bairro Rico, pode dizer para ele: pô, mas você anda com preto, cara? Ele anda com preto porque ele é preto também. Ele vive no meio dos pretos. Eu, como fiz a universidade, eu sou branco. Fui jogado lá no meio dos brancos e viver com os brancos. Agora, a minha consciência, o meu ego ao se revelar, não pode ser só um ego branco. Eu tenho que trabalhar o ego negro que está escondido por debaixo dele e, se puder, fazê-lo aflorar. E ver o mundo como negro. Tentar ver como negro. Não estou dizendo nem que a gente consiga, mas tentar ver. Porque é só da somatória de todos os negros que vêm como negros que nasce uma intelectualidade negra dentro do mundo do capital. Eu estou pensando aqui, porque na semana passada eu encontrei a tese da Helena Teodoro. Ela foi a primeira a defender uma tese de filosofia africana, de cultura negra, no departamento de filosofia.
ela defendeu em 84, me parece, e chama O Negro no Espelho. E é muito curioso que ela fez a tese dela, deixou a academia para lá e foi trabalhar com escola de samba, com outras coisas. Mas isso é a continuidade, não é? Quando você pensa nessa ideia de ginga... Exato, exato. Ela viu que ela só teria espaço, talvez, na universidade, se ela renunciasse a certos valores que ela estava querendo desenvolver. Então ela deixou para lá, ela teve ginga, digamos. Ela fingiu que foi para um lado e foi para o outro. Eu vi um outro exemplo de ginga numa tese de doutorado, que a pessoa estava falando sobre Heidegger, mas era capoeirista. Aí chegou na hora da defesa, o professor fez uma pergunta, o orientador fez uma pergunta que nunca tinha feito. Aí ela pegou e respondeu: essa pergunta é muito boa. Eu nunca tinha pensado nela. Mas o senhor foi meu orientador e eu sei que o senhor não vai me deixar na mão nessa hora. E vai me ajudar a responder essa questão. E depois colocou esse como exemplo de ginga. De ginga. Exatamente. Por que nós, quando o Heidegger está fazendo a discussão toda, que leva a percepção da irracionalidade na racionalidade capitalista, por que ela não pode se valer dessa dialética, esse ponto de contradição que existe na mentalidade do capital? Não é? Porque a irrazão, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Husserl, eles defendem a teoria da irrazão, que propõe a libertação do indivíduo como fenômeno. Mas, dialeticamente, ao fazer esse discurso, eles acabam fornecendo elementos para uma crítica da sociedade do capital, que falsamente é racional. Ela vem da Revolução Francesa, mas ela abandonou os melhores princípios que lhe foram dados pelo iluminismo e foi transformar a razão na fábrica de tecnologia, na substituição de mão de obra do processo produtivo, e em medidas dúbias para escravizar os trabalhadores através das máquinas. Então, o progresso deles não é progresso coisa nenhuma, é discurso sobre o progresso. E aí, a outra linha, que era irracional lá atrás, joga um papel de racionalidade ao denunciar o mundo que eles estão construindo, em que os indivíduos têm um caminho falso, através do falso desenvolvimento capitalista. Então, por que ela não pode estudar isso e explorar isso também? Pode. Ela está viva. Eu acho que eu vou voltar um pouquinho para comentar um pouquinho da divisão entre o movimento negro Valande e o movimento negro Xilungo, porque lá o senhor dá o exemplo do samba, das escolas de samba, como Valande no sentido de preservação da cultura do negro pelo negro, e por outro lado, você vê esse movimento que é um movimento negro com cara branca. Que é um cara movimento branco, negro exatamente. Quer servir ao branco. E acaba transformando esses elementos todos em produtos. Que é, por exemplo, a experiência histórica da imprensa negra do Xilungo. Eles estão enquadrando o negro para trabalhar para o branco. E dizendo que o negro deve se vestir como branco, pentear o cabelo como branco, se arrumar como branco, viver como branco. Mas ele não diz, todas essas instituições que oprimem vocês devem ser derrubadas. Esse discurso ele esquece. Então, você vê hoje em dia o PM é o exemplo do movimento negro Xilungo. Você vai encontrar um monte de negros PM. Mas eles estão para lá para massacrar os negros, que nem os capitães do mato estavam no passado. Então é uma coisa errada. Tem que saber que isso existe e valorizar o outro lado, que é o lado em que você procura desenvolver a sua consciência de indivíduo na sociedade dos brancos como negro. Desenvolver a sua consciência como um indivíduo negro. Isso significa um indivíduo ligado a um coletivo. Claro, um indivíduo a serviço. Atomizado. Fisicamente até pode não ir lá, mas defende as teses que ajudam o coletivo a caminhar para frente. E aí, eu acho que uma coisa que eu acho interessante pensar é que o texto é de 94, foi publicado como livro. 91 texto. Ginga é 91. Isso. 91. Então, naquele momento ainda não tinha coisas muito importantes nessa história do movimento negro, porque, por exemplo, os Racionais. Como é que o senhor vê esse movimento do hip hop? Porque é uma coisa interessante, porque eles estão se apropriando do sistema também. Como é que o senhor vê esse movimento Veja, o hip hop, numa certa medida, é o grito internacional, porque ele vem direto dos Estados Unidos. Né? Você lembra daquele Public Enemy? O Public Enemy é o criador dos Racionais. E, de uma certa maneira também, se você for lá atrás, você vai ver que o Caribe
o quinto congresso em Manchester, eles são criadores, ou até, digamos, informadores, não diria criadores, mas informadores do movimento negro, que era no Brasil, entre Abdias, 45, Pompílio da Hora, naquela mesma época, né, o Nelson Carneiro, o Edson Carneiro, eles são um movimento negro inspirados pelo Caribe, pelo Congresso de Manchester, o Nkrumah. Então, de fora para dentro, há uma réplica negro externa que rebate no negro interno. Eu, quando era menino, eu e minha irmã, nós comprávamos discos do Nat King Cole, do Roy Hamilton. Nós gostávamos daquela negada americana. E nós morávamos num apartamento, num prédio de apartamentos, que morava no mesmo andar que a gente, um senhor que era o gaúcho. Ele era branco, do olho azul, tocava sanfona no rádio. E a mulher dele também era branca, do olho azul, e a filhinha dele também, uma menininha gordinha, bonitinha, de olho azul. Então, um dia eu e minha irmã íamos descendo a escada, não era um prédio de elevador, era um prédio pequeno, tinha 3 ou 4 andares o prédio. Nós fomos descendo a escada, ele nos encontrou no meio da escada e disse: por que vocês ficam ouvindo música de americano? Vocês não são brasileiros? Por que vocês não ouvem música de brasileiro? Tem que botar música de brasileiro na vitrola. Eu disse: não, nós ouvimos música brasileira, sim. Mas então por que vocês ficam ouvindo americanos? Nós ouvimos os americanos porque nós gostamos deles. Aí disse: vocês estão errados, sim que eu ouvi música de brasileiro. Virou, foi embora. Ele, a mulher dele e a filha, com a cara feia pra gente. E eu e minha irmã saímos e estávamos indo para a escola, fomos para a escola. E eu nunca me esqueci dessa agressão dele contra nós, porque nós ouvíamos os negros americanos e ouvíamos os boleros latino-americanos, Devenido Granda, Lúcio Gatica, Trio Los Peregrinos, Trio Los Panchos, e ouvíamos toda aquela negada americana, Ella Fitzgerald, a gente comprava os discos e ouvia. E ele ficava nervoso, porque ele achava que a gente tinha que ouvir a música da sanfona lá do Rio Grande do Sul dele. Quer dizer, ele não via que etnicamente nós não estávamos no contexto dele. O jogo dele não era jogo para nós. Nós estávamos mais perto do Roy Hamilton ou do Nat King Cole do que dele. Dizia mais para a gente. E realmente a música dele não chega nem a ser uma música de igreja na Itália, porque é uma sanfoninha herege, tocada lá fora. Esses dias eu estava dando aula no Lab e dando aula de filosofia africana. Aí eu tinha um aluno nessas videoaulas, eu vi que no fundo da tela tinha um violão, algo que eu identifiquei como violão. E eu perguntei para ele se ele conhecia algo de filosofia africana, ele falou que não. E eu pensei no Recôncavo, um cara que toca violão, ele conhece. Uhum. Eu perguntei, o que é isso atrás? Ele falou, é um baixo. Eu falei, você conhece Motown? Você conhece... Porque se a gente pega esse ritmo que está no corpo, essa criação de comunidade através do ritmo, a gente tem aí a filosofia africana também. Claro. Porque a Motown é uma grande sacada nesse sentido de usar o sistema capitalista para que os negros fossem ouvidos também. E tem um significado de resistência. Como é que se ouve... E a Motown, os donos eram judeus, você sabe disso, né? Sim. E você sabe que nos Estados Unidos, os racistas dizem que os judeus se juntaram com os negros para dominar os Estados Unidos. Fizeram essa porcaria do jazz aí, que é para ferrar com a gente. Você vê a percepção que o branco tem do drama dele, o problema que ele tem que resolver. Não, aí tem uma coisa que o senhor diz no texto que eu falo, não vou desenvolver, vou perguntar agora. O senhor diz que o negro é o judeu do século XX. Exatamente. E dialogando aí é o indivíduo que está reconstruindo a sua cultura à margem da cultura do europeu. Sim, e dialogando, do século XX. Dialogando com o Marx na questão judaica, faz essa afirmação também. Então, dá para desenvolver um pouquinho mais? Por que se a gente pegar a questão judaica hoje e ler como questão negra, qual o resultado disso? Porque o judeu ele tinha um problema, na época do Marx, que ele era a étnico-cultura dele, e, ao mesmo tempo, se ele quisesse ter um posto na sociedade capitalista, ele tinha que se portar para fora como um europeu comum, um branco comum. Você vê, os judeus alemães, eles eram só 2 milhões na época do Hitler. De 64 milhões de habitantes da Alemanha, eles eram 2 milhões, 62 milhões de alemães não eram judeus. E o Hitler matou 1 milhão de judeus, ele matou a metade dos judeus alemães.
Agora você vê como esses judeus eram influentes. Se você pegar na máquina, por exemplo, do aparato sindical da Alemanha, 40% dos dirigentes sindicais da Alemanha em 1933 eram judeus. Se você pegar o Comitê Central do PC alemão em 1933, 60% do Comitê Central era judeu. Então você vê como o judeu, como indivíduo, ao emergir na sociedade capitalista alemã, como ele emergiu como força dirigente da sociedade capitalista alemã. Quer dizer, cada judeu devia dirigir pelo menos 200 alemães. E os alemães não estavam desconformes com isso. É o mesmo problema que nós temos aqui, o negro tem aqui no Brasil. Se você liberar o negro e ele tiver a consciência dele mesmo, ele vai dirigir 200 brancos, embora ele seja a maioria da sociedade. Agora, o que acontece? O judeu na Alemanha incomodou o racismo de tal maneira que o racismo fez um projeto de destruir fisicamente o judeu. Então, o mesmo problema nosso aqui. O negro aqui, ele está sendo erradicado desde que chegou Dom João VI aqui em 1808. E eles erradicam através da polícia, com essas matanças na periferia. Eles se fingem de distraídos e vão dando um teco na cabeça de cada negro, até matar o último. É o mesmo problema do Hitler, só que a sociedade alemã tinha uma tessitura que não permitiu fazer ao longo do prazo. Então ele teve que fazer o trabalho de uma vez. Aí ele apareceu com as mãos sujas no balcão do açougue. Aqui, eles fazem devagarzinho. Todo dia. Você viu que são as estatísticas essa semana? Que mostra que 7.000 crianças são mortas por ano no Brasil e 90% delas são negras. Quer dizer, é um trabalho de limpeza étnica que eles fazem. Isso é genocídio. Agora, como eles não saem, não matam assim as carradas, atirando de metralhadora na boca do metrô, aí, não é genocídio. Quer dizer, eles anestesiam o negro antes de matar o negro. E utilizam polícias negras para matar os negros. Mas é um assunto entre eles, eu não tenho nada a ver com isso. Mas é o mesmo projeto da Alemanha nazista. Então, nós somos, sim, aqui nos Estados Unidos, nós somos na América Central, na Colômbia, na Venezuela, nós somos o judeu do século XX. Porque estão aí para matar a gente mesmo, cara. Eles estão matando. E se nós não tivermos consciência disso, eles vão matar até chegar no último. E uma coisa que eu acho importante é pegar essa continuidade, ver que o Esquadrão da Morte e o Capitão do Mato é uma continuidade no processo. Qual é o símbolo do Esquadrão da Morte? Não é uma sei. Caveira com 2 tíbias embaixo. É a Totenkampf. São as forças de assalto do Império Alemão no século XIX. Eles tinham essas forças de elite do exército deles e tinham no capacete a caveira com 2 ossos cruzados. É o BOP daqui. Aquela faca no esqueleto, eles tinham aquela faca no esqueleto. E o que o Hitler fez? Criou uma tropa só para isso. Totenkampf, que são divisões de tanques e soldados de infantaria, tropas de assalto, SS, só para matar no campo de batalha os seus inimigos étnicos. Os alemães mataram 27 milhões de soviéticos. 27 milhões. Como é que você pode matar 27 milhões de pessoas? Eles entravam nas aldeias, botavam a população toda dentro do maior celeiro que tinha na aldeia, jogava querosene, gasolina no celeiro e queimava com lança-chama dos tanques. Foi assim que eles mataram 27 milhões de pessoas em 4 anos. Ninguém fala sobre isso. Eles fizeram uma limpeza étnica na Ucrânia. Os ucranianos adoravam os alemães. A maioria dos torturadores do exército alemão eram ucranianos. Eles mataram os ucranianos como quem mata cachorro. Cara. Tem um documento do Himmler dizendo que não podemos deixar esses ucranianos sobreviver. Nós só queremos a terra deles, não queremos eles. Um documento com o selo do Reich, o carimbo e a assinatura do Himmler. Então, nós temos o mesmo problema. Enquanto a gente não se livrar dessas forças armadas repressivas, seletivas, que na verdade são polícias dos Estados Unidos, os exércitos latino-americanos são forças de polícia dos Estados Unidos. No exército brasileiro, em 30 anos, 28 mil oficiais foram formados na Academia de Guerra do Panamá. Para quê?
para matar a gente, para matar preto. O que eles fazem aí? Matam preto. Agora, passou meia dúzia de igrejas na frente deles, mataram também. Mas eles estão aí matando preto, cara. Então nós temos que ter consciência ideológica, enquanto indivíduos que despertam para a sociedade do capital. Eu acho que a gente perceber na quantidade desse quadro é uma coisa bem chocante, mas eu acho que tem uma coisa no final do seu texto que permanece, e eu vou te perguntar sobre isso também, que é a necessidade de procurar táticas e fazer alianças estratégicas para intervir no presente. Mesmo com esse quadro todo do governo federal hoje, a situação que está, você fala assim, a gente tem que partir do bairro, do local, para tentar construir alianças, não esperar um futuro de uma revolução total. Como é que o senhor vê essa situação? Como é que a gente ginga nessa situação atual? E aí a revolução é um fenômeno objetivo. A revolução não é um fenômeno que vai acontecer quando eu ou você quiser. Ela acontece quando acontecer. É como você está levando baldes d'água para a cozinha. De repente você tropeça e cai com um balde d'água, toma um banho no chão. Um acidente, um incidente. O Trotsky tem uma frase que eu acho que é significativa. Ele diz: a revolução é uma desgraça que acontece raramente na vida dos povos. É Trotsky, cara, o grande revolucionário, dizendo é uma desgraça que acontece raramente. Então, ele não pode ficar sentado esperando pela revolução. Tudo que a gente conseguir transformar é revolução. E, evidentemente, nós temos que nos aliar com quem a gente possa se aliar. Então, vou te dar um exemplo. Por que a direita hoje é tão hostil ao PT? Porque o PT exerce um tipo de governo que atrapalha o jogo deles. Então, por que nós não vamos nos aliar com o PT? Por que não apoiar o PT? Apoiamos. Né? Ah, corrupção. Se todo o mal da sociedade fosse corrupção, o capitalismo não tinha triunfado. Não há nada mais corrupto do que o capitalismo. Agora nós vamos querer tirar a corrupção do capitalismo? Como é que a gente faz isso? Como é que o cara ganha capital sem ser corruptamente? Como é que o cara fica rico sem ser corruptamente? Se ele fosse pagar os impostos, ele ia ficar rico. Eu conheci um espanhol que ele comprou um bar lá em Campinas. E toda vez que a gente ia lá tomar um cafezinho, ele dizia assim: olha, o meu bar vai falir, porque tem tanto imposto para pagar, eu não consigo pagar os impostos. E eu tinha um amigo contador que a gente entrava junto lá no bar. O contador dizia para ele: cara, você tem que burlar tudo que você precisa burlar. Pague o mínimo. Se você pagar 12 esse mês, no mês que vem você tem que pagar 13. Mas se você pagar 7, no mês que vem você tem que pagar 8. E sabe o que o espanhol fez? Ele vendeu o bar e voltou para a Espanha. Isso para a gente não aguentar essa bola, não. Também não vamos fazer corrupção. Então, a sociedade do capital é a sociedade da corrupção. Se você não quiser, tem que pular fora. Agora, nós só temos um caminho para pular fora. É transformar essa sociedade numa sociedade melhor. Porque se tem algum degrau que está embaixo, somos nós. Nós carregamos todo o andor nas costas. Se estamos patinando na lama, ninguém está ligando. Então, nós temos que nos aliar com todo mundo que está espalhado pelos andares de cima e que não gosta do grupo que está mandando. Aliamos com todo mundo. A Igreja Católica está bom. Ela quer criticar alguma coisa? Somos a favor. O bispo lá que falou na missa lá de Aparecida, ele disse: desarmado? Somos a favor. Queremos desarmado mesmo. Não queremos armas. As armas são para matar a gente mesmo. Então, nós temos que nos aliar com todo mundo que for possível aliar. É uma questão política. E ainda vou mais longe. Você viu que eu digo lá que a gente tem que ganhar a praça pública. Quer dizer, nós temos que nos apoderar do teatro popular, do marionete, dos ensinos para a criança, a pedagogia toda, de todas as creches do país, de todas as escolinhas. Nós temos que formar a geração futura, cara. Nós somos o Brasil. Não são eles que são o Brasil. Então, nós só temos que nos aliar. E festa na praça pública. Esse aqui é o nosso caminho. Você vai derreter os caras. Como é que eles vão praticar violência se eles não estão praticando violência? Nós somos a maioria, não precisamos de violência. Eu estou pensando aqui como essa necessidade de gingar é maior ainda nesse momento de pressão, assim. E quando eu estou pensando nesses meios, assim, a gente tem agora a possibilidade de usar podcasts, meios digitais para ter voz além das grandes mídias. Mobilizar, chamar para reunir, chamar para... É claro que agora estamos com o problema da pandemia. Mas assim que terminar a pandemia, botar de novo o povo na rua. Samba, capoeira, roda, tudo. Cara, isso ninguém aguenta um troço desse.
Ninguém aguenta a festa. O Mussolini dizia dos italianos que ele não entendia como é que o Império Romano, que era a força mais cruel da história do Mediterrâneo, os romanos daquela época queimavam os inimigos deles vivos, né? Como é que os italianos que tiveram o Império Romano redundaram naquele povo de merda, como ele chamava de povo de merda, que não conseguia nem derrotar a Abissínia, a Etiópia. Eu digo, sabe por quê? Pela civilização. À medida que o cara se civiliza, o cara vai fazendo cada vez menos aqueles troços que ele quer, que os outros querem que ele faça. É muito melhor você se divertir, beber cerveja, discutir, bater um papo, do que você estar matando os outros armados até os dentes, queimando, desgastando. Quer dizer, essa ideologia de peão não é compatível com quem quer ser feliz. E nós temos que ousar praticar a felicidade, libertar as pessoas. Libertar as pessoas. A gente está chegando quase numa encruzilhada no Brasil, assim, que da continuidade desse governo parece improvável que os militares queriam sair do barco, né? Eles vão perder a próxima eleição e vão tentar dar o golpe. O senhor me falou dessa força da festa, né? E dessa mobilização cultural. E no passado, o senhor escolheu a luta armada, né? Como é que o senhor vê esse horizonte agora? Eu escolhi a luta armada porque não tinha saída. Nós tínhamos uma ditadura. Sim. Ela já tinha se imposto. Se você pegar o Guerra de Guerrilhas do Che, no primeiro parágrafo ele diz: não desencadeie uma guerrilha se não existir uma ditadura no seu país. O último degrau de democracia burguesa é melhor do que você ter que conviver com uma guerrilha, ou ter que viver com uma ditadura. Agora, se é ditadura, você não pode apoiar a ditadura. A ditadura você não podia reunir. Você não podia ter um centro acadêmico. Você não podia ter nada. Você tem que enfrentar os caras. De alguma maneira, você tem que enfrentar os caras. Agora, se o pessoal, a juventude, preferiu aquele caminho, só queria enfrentar, vamos lá enfrentar também. Você não pode se omitir, desaparecer, se esconder. Eu, pelo menos, via assim na minha época. Claro. Agora, o que acontece? Hoje em dia, enquanto você não tiver uma ditadura explícita, você tem que usar todas as formas democráticas para mobilizar o povo. Você vê que no PC chinês e no PC vietnamita, eles tinham organizações inteiras de cultura. Eles nunca criticaram a cultura vigente no meio do povo. Eles não criticavam os costumes do povo. Eles organizavam o povo para os seus festivais, para as suas danças. Eles chegaram a ter a maioria do povo da China, a maioria do povo do Vietnã. Então, nós temos que ser ativistas culturais, porque você não pode se propor a reformar uma sociedade, você não conhece nem a cultura daquela sociedade e não apoia aquela cultura. Nós temos que apoiar a cultura do nosso povo, cara. Temos que apoiar a cultura indígena, temos que apoiar a cultura da favela, temos que apoiar hip hop, temos que apoiar Umbanda, temos que apoiar todos esses círculos. Agora, quando você chega numa igreja pentecostal fascista, você tem que isolar ela ali. Você não pode. Agora, se você tiver um pastor que for um pastor mais ou menos razoável, progressista, você tem que apoiar ele também, tem que se aliar com ele, por que não? Então, eu sempre digo, o que nós estamos procurando é a unidade, porque a identidade, a gente nem vai achar a identidade. A identidade, já dizia o Hegel, você procura a vida inteira e morre sem identidade. Então, não é isso que a gente vai achar a identidade. Mas a unidade a gente pode achar, porque a unidade é um fato político. Sim, você cria um programa comum com aquele grupo e toca aquilo para frente. Você quer ver? Qual a professora primária que não é a favor de leitura das escolas, teatrinho nas escolas, marionete nas escolas, teatro na porta da escola, aula de capoeira? Não conheço nenhuma professora. Se você tiver, em cada 100 professoras primárias, vão ser 10 que é contra, 90 vão ser a favor. Então é isso que nós temos que fazer. Temos que ir lá pegar o mestre de capoeira e dizer, vamos montar um círculo aqui no bairro, vamos montar um círculo na escola, vamos entrar ali na rua tal, vamos fechar a praça tal todo dia, todo sábado às 14 horas, só abrir às 18, vai lá na polícia, entrega o ofício, cria entidade cultural, vai lá, entrega o ofício, estamos pedindo mas o que vocês vão fazer na praça? Fazer uma festa. Teatrinho para as crianças e tal, depois tem uma roda de capoeira. Pronto.
Nós temos que mobilizar o povo comum dentro da miséria em que ele vive, nas circunstâncias em que ele vive, e fazê-lo viver politicamente a vida que existe. Eu até num texto meu, que se chama Qualquer Coisa dos Intelectuais Negros, que eu chamo, eu digo assim que se o Copom, se a Comissão de Política Econômica, lá, que são os 18 banqueiros que reúnem lá no Banco Central, eles podem decidir a política do Brasil, por que nós, intelectuais marxistas do subúrbio, não podemos decidir a vida da nossa rua? Eu faço essa pergunta. Eles podem decidir a política econômica do Brasil. E eu não posso decidir a vida da minha rua, com os meus convizinhos que moram por ali. Ah, vamos botar um jogo de bola aqui para a garotada todo sábado de manhã. Fecha uma esquina, fecha a outra, põe um jogo de bola. Entendeu? Chama os vizinhos para fazer uma reunião, discutir o problema. Não temos luz, ou como é que a gente vai fazer aqui uma gambiarra geral para ninguém pagar a luz, que não vou pagar a luz a esse preço. Vocês não têm que estar vivo. Você fica morto. Nem gás eles estão vendendo mais para a gente, cara. Eles estão debochando da população. Esse grupo debocha da população. O bujão de gás é 100 e tantos paus. Depois, o que eles fazem? Porque tem a eleição, eles dão 4 bilhõezinhos para as pessoas comprar gás. Por que não dão 4 bilhões para a Petrobras e deixa o bujão de gás baratinho? Por que não deu os 4 bilhões para a Petrobras? Por que tem que dar cada um com seu cartãozinho de miséria para imiserar a pessoa, desmoralizar, botar o cara como um mendigo, comprar o voto do cara? Isso a gente tem que falar para a população. Não, o que assusta assim, no horizonte é que eles estão construindo uns 12%, 13%, 14% de desempregados constantes. Eles vivem da miséria da população. Todo político vive da miséria da população. Os políticos subdesenvolvidos vivem da miséria da população. Eles jogam a população na miséria e depois dizem que vão combater a miséria. E aí eles pegam o dinheiro público que vem dos impostos dos pobres e fica resingando com aquilo, pingando gota a gota na mão dos pobres e gastando grosso com eles e colocando no exterior. Você vê que enquanto eles dão um aumento de 43% para os prefeitos, para eles mesmos, para os vereadores, para o Supremo Tribunal de Justiça, para todos os Cortes de Justiça, eles subiram o preço da gasolina, subiram todo dia o preço da gasolina. Deboche. É deboche. É deboche que é gerado pela impunidade. Porque ninguém tem coragem de ir na favela e dizer a verdade. E você só pode dizer se você for com um círculo de capoeira, se você for com um círculo religioso, se você for com um grupo que faz teatro, se você for lá sozinho, eles vão jogar PM em cima de você. E o senhor tem dito constantemente como a desindustrialização é um processo também contínuo, vem da década de 60. Claro, mas agora chegou num ponto que... Eles querem vender ovo, galinha ensacada e boi. Mas isso é ótimo. Esse país que a gente está herdando, hoje, o Brasil, tem um horizonte muito menor que o Brasil de 64. Eu estou velhinho. Se você esperar mais 20 anos, eu não vou estar por aqui. Você vai ver o país que eles vão dar para você, para o seu filho. Você tem que ficar esperto, cara. Vocês têm que correr atrás. Vocês que são mais jovens têm que correr atrás. Você vai ver o que eles vão dar para... Eles vão transformar isso aqui, onde tem a frente Polisário, como é que chama aquele lugar? Mauritânia. Eles transformam isso aqui na Mauritânia. O Cerrado vira um deserto e eles ficam só com trens tirando minério daqui e levando o minério embora. Duas máquinas locomotivas coladas, com 2 maquinistas dentro e 700 vagões de minério correndo atrás dele, vai tudo embora. Tudo embora. E para vocês, chumbo. É o que eles vão deixar ali. Reclamou, bala. O senhor perguntou sobre o meu interesse para a ginga. Eu estou fazendo um levantamento, tentando pensar como a filosofia africana foi pensada no Brasil. Né? Como a gente tem uma história da filosofia africana no Brasil, e eu acho que esse conceito de ginga é um desses dispositivos que é uma filosofia africana no Brasil para pensar o Brasil. Só que me parece que não é só para pensar o Brasil, ela é um dispositivo que pode ser pensado de modo panafricanista, pode ser pensado mais amplamente também. E você pode começar botando o menino na roda de capoeira, gingando. Sim. Pode ser a roda de capoeira, pode ser a roda de samba. Você nem precisa falar muito, só bota ele para gingar. À medida que ele aprende a gingar, ele aprende também a se desvencilhar do que não presta. Ele adquire independência como pessoa, vai por mim. Ele perde o medo. Vê o mundo de ponta cabeça, o cara perde o medo. Mão no chão, perna no ar.
Eu queria agradecer muito por essa conversa, deixar o espaço então para você dar seu recado final. Acho que a gente gingamos um pouquinho aqui de acordo com o que foi permitido nesse nosso contexto. O recado final é que me surpreendeu que você quisesse conversar sobre a ginga. Vamos ter uma conversa franca e legal, né? E eu estou dizendo aí que gosto muito do seu trabalho e espero que você consiga passar essa mensagem, que nós temos que nos organizar com a multidão. Nós somos a multidão. 100 somos um. Essa é a verdade. Temos que ser 100, mas como se fosse um só. Sem unidade, nós não conseguimos nada. Não vamos conseguir nem comprar mais um pedaço de carne no açougue e um bujão de gás para trabalhar na nossa casa. Então, isso é que eu quero dizer como despedida a você. Um grande abraço, tudo de bom, e já nos conhecemos. Estamos aí, outras conversas haverão de existir. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.